Senhor tem trazido fortemente ao meu coração, algo para nossas vidas. Fica no livro de Esther, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Meditei outras passagens, mas a palavra que veio intensamente ao meu coração foi essa. E creio que algo tem o Senhor para falar conosco, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigado. Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, vamos estar lendo alguns versículos. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu, e os seus servos, e os servos do rei, seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio é amante. Quem está no pátio? E amante entraram no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes do rei, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apresse-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. A coisa nenhuma omitas de tudo quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Somente até a cabeça. Soberano Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Pai, eu já te agradeço, meu Deus, porque o Senhor me trouxe até aqui. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede, meu Deus, de me colocar nas tuas mãos, ó Pai, com graça. Deus amado, Deus querido, eu já te conheço, Senhor. E não venha ser mais eu, mas sim o teu Espírito a falar com tuas servas que aqui se encontram, meu Pai. Porque só o Senhor é o conhecedor de cada uma. Só o Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo, e o que está oculto e escondido. Deus amado, Deus querido, que eu abri minha boca, não queria ser eu, mas sim o Senhor a falar essa tarde. E diminua eu para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te peço, Senhor. Declaro, meu Pai, nessa tarde, meu Deus, a tua presença, Pai. Porque a tua palavra, eu creio que não volta vazia e que ela vai ser, meu Pai, renovada pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Assim, meu Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos, para se segundo a tua vontade, porque eu, meu Pai, eu sou pequena, sou de barro, mas meu que estou em tuas mãos, Senhor. Usa-me segundo te apraz, o povo é teu, a casa é tua, e eis que estamos diante do Senhor, para a glorificação do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senta, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, Deus. E creio que algo o Senhor tem para
pois estamos vivendo dias de guerra, dias de lutas e dias maus, assim como a palavra do Senhor vem nos direcionar. O fim dos tempos, o fim, o cumprimento de tudo o qual está escrito na Bíblia, traz também dizendo que os dias são maus, são tribulosos, e para a igreja do Senhor é mais ainda, porque somos um povo perseguido. E para entendermos aqui o livro de Esther, o qual a gente fizemos missão, onde muitas pessoas usam esse livro para trazer uma mensagem muito voltada para a mulher, para nós, mas o que o Senhor traz ao meu coração para deixar para as irmãs, para estar declarando à igreja, é algo que não fala sobre a Esther. A gente vamos ver neste livro, a passagem vai falar de dois homens ao qual eu li, Mardoqueu e Amã. A gente vamos ver a partir do capítulo 3 do livro de Esther, vai começar uma história ao qual vai contar que Amã, ele foi colocado em uma posição como um dos príncipes do rei, o qual serviu o rei, era seu braço direito, e por onde Amã passava, por onde Amã ia fazendo mandado do rei, todos os homens se prostravam diante de Amã. Todas as pessoas eram obrigadas a se render a Amã como reverência a ele. Mas em meio àquele povo existia um, o qual não se dobrava diante de Amã. Existia um que não se dobrava diante dos homens, porque Mardoqueu seria apenas um, que era o Deus dos céus. E nessa tarde nós estamos aqui porque nós não se dobramos diante do homem, porque nós não se dobramos diante da sociedade, porque nós não se dobramos diante do medo do seu problema. Porque se nós se dobrássemos diante de tudo isso, nós não estaremos aqui. Nós viemos aqui porque nós nos prostramos diante de um, que é o nosso Deus que está nos céus e que tem nos ajudado para chegarmos até aqui. A
Então, nada do que você está passando no oculto, no secreto, no escondido, aonde eu não vejo, aonde a missionária não vê, aonde o pastor não está vendo, eu quero te dizer que há um rei no céu que está contemplando, que está orando, que está assinando tudo. E na hora certa ele vai descer para contemplar a sua peleja. Deus vê que nesse momento o rei vai chegar uma noite com o paz do seu sono e ele vai pedir ali os seus alunos que guardaram os livros, que leem
Ele já está nos guardando, já está nos protegendo. E algo interessante a gente não vê na história que Mardoqueu ele estava apenas trabalhando com o intuito de defender o povo de Deus. Mardoqueu estava apenas preocupado com o povo de Deus. Porque Amã já tinha decretado ali o decreto de morte do povo. Já tinha decretado o decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. Então Mardoqueu, nesse momento, ele está apenas focado em livrar o povo de Deus daquele decreto. Porque enquanto você se entrega para o reino, trabalha para o reino, se preocupa com o seu irmão, Deus ele está trabalhando em seu favor. Deus está cuidando dos seus, Deus está livrando os seus, Deus está trabalhando naquilo que você tem deixado para trabalhar para Ele. Mardoqueu enquanto se preocupava em livrar o povo, em fazer algo para com o povo, em ir até a rainha Esther, para que Esther se colocasse na posição, Amã estava trabalhando contra a vida dele. Mas não precisou Mardoqueu fazer nada, porque o próprio rei decretou sobre a vida dele a vitória. Glória a Deus. Aleluia. E a vergonha de Amã foi grande, porque a história vai dizer, o texto no final, que o rei manda fazer tudo aquilo para Mardoqueu, e ele vai lá e tem que fazer. Imagina ele olhando para a cara do homem que ele queria ver morto, pendurado na forca e colocando as vestes, porque Deus faz assim. Aleluia. Aquele que se perde hoje, que passa a humilhação hoje, amanhã ele vai passar o momento da vitória, da exaltação. A humilhação de hoje não é para a tua vergonha, não é para a tua morte. A humilhação que você passa hoje diante do Senhor é para que amanhã você seja exaltado diante do inimigo da tua alma. E Amã teve que vestir Mardoqueu, colocar a coroa em Mardoqueu, colocar em Mardoqueu para subir no cavalo e mais ainda sair nas ruas, puxando o cavalo e dizendo: assim se fará o homem cujo rei deseja agradar. E não era para ele sair andando, irmãos, porque naquela época ele tinha que andar nos passos, parar, falar para um lado, falar para o outro, para que todos vejam, porque a tua vitória é para todos verem. A tua vitória não vai ser para oculto, não. Deus vai fazer para que todos vejam a mão dele sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente passamos tantas lutas, tantas pelejas e achamos que Deus não está contemplando. Achamos que tudo isso a gente não vai se importar. Mas Deus só está dizendo: espera um pouquinho mais. Espera um pouco mais de tempo, porque o que há de vir virá sobre a tua vida. Todas as palavras que ele já falou, nenhuma vão passar. Isso não é algo que está na mensagem, mas é algo que o Senhor está colocando na minha boca para dizer. Todas as palavras que ele já falou, nenhumas vão cair por terra. Porque ele é Deus para cumprir. Aleluia. E a gente sabemos que o Deus que serviu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E sobre a casa de Jacó não cai nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria, maldição nenhuma não pega, nada que não pegará vai cair sobre a tua vida, porque a mão do Senhor é quem está sobre a tua vida. Ele é quem está guardando. Aleluia, Jesus. E Mardoqueu foi honrado pelaquele que o odiava. Imagine isso, irmãos. Nós sabemos as nossas lutas como mulheres, donas de casa, mãe. Sabemos as nossas pelejas espirituais. E quando nós decidimos viver para o reino, focar no reino, decidir viver para Cristo, focar na obra do Senhor, a gente sabemos que mais pelejas vão se levantar, porque o inimigo na vida da tua alma ele não fica satisfeito. Mas a palavra do Senhor essa tarde é: não se prostre diante do outro. A único que você pode se prostrar diante dele, que está acabando sobre a tua vida. Diante dele que vai ler o registro que está sendo registrado. Diante dele que vai contemplar a tua
vir para a tua vida em nome de Jesus. Assim eu já louvo a Deus, já agradeço a missionária pela oportunidade dessa tarde. Eu estou muito maravilhada no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. E assim eu já agradeço a todas as irmãs que aqui estão presentes, que Deus venha abençoar grandemente a vida das irmãs, e continue firmes, seja qual for o processo que você esteja vivendo hoje na presença do Senhor. A palavra do Senhor já vai nos dizer nessa tarde, que é porque a vitória vai ser. A bênção do